Oi pessoal, boa tarde. Quem está me vendo e não me conhece, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito reforçar o ensino e a formação profissional de todos aqueles que têm a topografia como eixo diretor de seus cursos, né? E eu quero bater um papinho ligeiro com vocês agora em relação às nossas aulas. Estou muito satisfeito com os comentários, com a participação que tem tido de alguns dos nossos inscritos. E quero acrescentar, né, que isso me deixa satisfeito e o número de inscritos também tem aumentado. Já estamos indo aí perto de 750 inscritos, né, para um assunto pouco conhecido como esse da área de topografia, né? Isso é um número significativo, né? Considerando que eu não sou conhecido, eu sou um franco-atirador, eu sou um lobo solitário, né? E tenho assim o meu propósito de fazer esse trabalho voluntário. Mas o que eu quero falar então com vocês é a respeito do método que eu estou utilizando, da metodologia de ensino que eu estou utilizando. E eu tenho já centenas de vídeos, e eu comecei os vídeos lá com aquele estudo de viabilidade técnica e econômica de estradas, assim, vídeo na parte técnica, em que eu ensinei, né, eu estudei, eu conversei com vocês a respeito da seleção de faixas de terreno que melhor se adequassem à implantação de uma ferrovia ou de uma estrada assim de primeira classe, ferrovias assim de milhares de quilômetros como são necessárias ao Brasil. E assunto assim que não é muito abordado nas escolas de engenharia, nem no curso de formação de topógrafos, na parte de engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia de agrimensura, né? Então eu escolhi me dedicar a esses assuntos pouco focados nas escolas de engenharia, nos cursos de topógrafo, para incentivar o ensino, para reforçar nessa parte profissional, né? Então, naquela parte de estradas, eu terminei selecionando uma faixas de terreno que pudessem receber essa estrada. E essa faixa de terreno, então, ela será imagiada, né, será fotografada por fotografias aéreas, analógicas ou digitais, e depois serão feitas as plantas através de fotogrametria, né? Ali não se aplica assim nessa área drones, porque para se fazer um voo dessas faixas de milhares de quilômetros, são voos assim muito longos, e os drones têm uma autonomia ainda assim cerca de 20 minutos, 30 minutos, então os drones se aplicam mais a levantamento de áreas pequenas, né, relativamente pequenas, como de fazendas e tal, mas o princípio de fazer plantas usando os drones ou usando outro imagiador qualquer a bordo de uma aeronave ou a bordo de um satélite são sempre os mesmos, né? Vamos ter que fazer a orientação relativa e absoluta dessas imagens. São termos ainda que alguns não estão familiarizados com esses termos, né? Em que se vai colocar toda aquela plataforma que captou as imagens orientadas no espaço tridimensional, né, em relação ao referencial que está agarrado na Terra, né? E esse referencial, então, que está agarrado na Terra, com aqueles pontos de controle, é que vão permitir que essas plataformas de tomada das imagens fiquem, então, orientadas em termos relativos e absolutos em relação a esse referencial. Chama-se isso orientação relativa e absoluta. E eu quero chegar a esse ponto para obter essas plantas dessas faixas de terreno, nas quais o projeto básico da estrada vai ser feito, e depois ver como é que se vai complementar esse projeto básico para fazer o projeto final de engenharia. E esse projeto básico ele será feito em plantas,
plantas que serão feitas numa projeção cartográfica, devido à grande extensão que a ferrovia, que a estrada ocupa sobre a superfície da Terra, né? Então é preciso saber detalhes, a teoria das projeções cartográficas, para saber como é que se faz essa transformação do terreno natural, da superfície natural, para essas plantas. Então elas são representadas, essas imagens são capturadas, depois são tratadas, e depois vai se fazer a sua representação numa projeção cartográfica para que o projetista possa fazer as estradas, né? Então agora eu estou tratando das projeções cartográficas, estou tratando de como vai se implantar, ainda vou tecer mais detalhes sobre isso, como vai se implantar essa estrutura geodésico-topográfica para poder locar a estrada, dividir a estrada, o projeto da estrada e a construção em segmentos de 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, e cada segmento desse, cada seção dessa possa ser entregue a uma empresa diferente, e essas seções, esses pedaços das construções de 100 quilômetros, podem ser feitos isoladamente, e essa infraestrutura geodésico-topográfica que eu vou mostrar como se faz, é que vai garantir que todos os trechos projetados e implantados se conectem. Se for um trecho, um alinhamento reto, esse alinhamento reto vai ter continuidade garantida pela qualidade do trabalho que for realizado e a precisão adequada nessa infraestrutura geodésico-topográfica. Isso eu vou mostrar a vocês, né? Até quando dava aula eu brincava com meus alunos que quando se fosse locar trechos diferentes, abrir um túnel, quando se viessem de duas extremidades, as duas frentes iam se encontrar e a picareta de uma parte ia bater com a picareta da outra, e era assim por diante. E também a ferrovia também, os vários trechos vão ser locados e os trilhos depois vão se ligar uns com os outros, tudo certinho, né? E eu também recebi uma dúvida interessante do professor Alessandro Carvalho. Uma dúvida não, trocamos uma ideia a respeito de travessia de rios por nivelamento geométrico, né? E eu conversando com ele, eu disse que eu era do tempo da travessia da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, pela ponte Rio-Niterói. Foi já quando eu estava no curso de Engenharia Cartográfica, e nas aulas práticas, meus professores eram os que estavam fazendo a implantação de todo esse arcabouço geodésico-topográfico da ponte, eram professores do Serviço Geográfico do Exército, do Instituto Militar de Engenharia, e eles eram também professores da UERJ. Então nós, como alunos, nós participávamos de todos aqueles trabalhos de topografia, de geodésia, todo para implantar a infraestrutura da ponte e também para fazer o transporte de referência de nível de uma margem da Baía de Guanabara para outra, porque naquele tempo o IBGE ainda não tinha uma rede de nivelamento geométrico de primeira ordem ajustada no lado de lá da Baía de Guanabara, que é Niterói, e do lado do Rio de Janeiro. Então era preciso que nas duas extremidades da ponte, uma ponte de 12 quilômetros de extensão, né? Vocês devem conhecer a ponte Rio-Niterói, era preciso garantir que o referencial altimétrico fosse o mesmo. Então foi preciso transportar a referência de nível de uma parte da Baía de Guanabara para outra. E isso foi feito, né, naquele tempo, na parte mais estreita da Baía de Guanabara. Lá na boca da Baía de Guanabara tem duas fortalezas, Santa Cruz e São João, né? E foi transportado então por nivelamento geométrico, um método assim interessante que eu também, por uma ocasião oportuna, eu vou fazer um vídeo mostrando como foi, para transportar com nível a referência de nível do Rio de Janeiro para Niterói, uma grande extensão que não dá para fazer como fosse com mira estadimétrica, que se fosse ler o fio nivelador na régua,
para ter leitura de ré, leitura de vante, que a distância é muito grande. Não dá, é um cuidado todo especial que eu oportunamente vou fazer. Mas eu quero que as coisas sejam feitas a seu tempo. Eu gostaria que, ao dar essas aulas, ao dar esses detalhes, os inscritos, os alunos, tivessem uma bagagem teórica para perceber, para entender bem o que está sendo feito, para não seguir receita de bolo. E tem muitos cursos profissionalizantes, até muitas faculdades que, infelizmente, né, talvez por divisão entre o básico e profissional, eu já falei sobre isso, os professores do profissional não exploram muito aquela parte da matemática básica, da física básica, e ensinam muito quase como a preencher receita de bolo para operar um Excel, para operar um software, para fazer aquelas várias partes de geodésia, de cartografia, sistema UTM. As coisas vão assim como automaticamente, né? O aluno não sabe bem a teoria, mas ele seguindo o software, colocando os dados necessários para resolver o problema que o software foi programado, o aluno ou o profissional resolve o problema. Quer dizer, quem resolve o problema é o software. O profissional está ali como um mero introdutor de dados, apertador de tecla, e depois os resultados saem, mas o que na realidade, os princípios fundamentais, aquela base teórica, o profissional não tem. Ele, na realidade, o aluno e o profissional, ele está sendo adestrado para fazer aqueles serviços, mas ele não tem uma formação teórica. E o meu propósito, então, nesse meu trabalho voluntário, é contribuir para dar esse reforço teórico que muitos professores, às vezes, porque a carga horária é pequena, não dá para fazer aquela extensão toda, ele não pode se dedicar a dar essa formação teórica. E no curso de formação de topógrafos também, às vezes também não dá tempo, né? A carga horária não permite que o professor fique explorando muito a parte teórica, para que o topógrafo, né, o agrimensor, o técnico de nível médio, saiba exatamente o que está acontecendo ali. Então, senhores, eu peço que tenham um pouco de paciência, que acompanhem as minhas aulas teóricas. Eu reconheço que é um pouco enfadonho, mas é muito útil para vocês. Vocês devem ter em mente que quem é jovem agora tem um horizonte profissional pela frente de 30 a 40 anos. Eu estive 50 anos exercendo a minha profissão, 40 e tantos anos, até me aposentar. Mesmo depois de aposentado, eu ainda continuei fazendo alguns trabalhos. Então o horizonte de vocês é 30, 40 anos. Então quantas coisas vão mudar, quantas transformações a tecnologia vai ter. Mas se vocês tiverem uma bagagem forte, um conhecimento teórico forte dessa parte dos fundamentos, vocês vão fazer o que se chama uma transferência de aprendizagem e vão poder absorver essas novas mudanças tecnológicas, e se for preciso fazer algum curso de reciclagem, a base que vocês terão permitirá que vocês em pouco tempo absorvam essas mudanças tecnológicas que estão tendo aí. Eu depois que me formei, muitas mudanças ocorreram. O currículo do meu curso de engenharia cartográfica mudou completamente, e também o de engenharia civil. Quantas coisas mudaram, né? Eu sou engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, fiz especialização em engenharia ferroviária, transporte, fiz o mestrado em geomática. E quantas coisas foram mudando, mas por eu ter adquirido, contei a vocês naquele meu curso de ensino e autodidata, por eu ter adquirido uma formação básica forte e ter me empenhado durante o curso de formação, eu pude exercer na minha profissão, eu pude durante a minha profissão absorver e me atualizar como autodidata para fazer aquilo tudo. Senão eu ia ficar robotizado, e às vezes eu ia ficar limitado a ficar na mão dos outros, a fazer um cursinho rápido para que eu fosse adestrado para fazer esta ou aquela parte de topografia, de geodésia, de geoprocessamento, sem entender o que estava acontecendo. Então, senhores, empenhem-se,
força, perseverança para ter uma formação boa. Contem comigo e vão colocando suas dúvidas para que eu me oriente e na época oportuna eu dirijo uma aula em cima das dúvidas e das sugestões que vocês deram. Então, pessoal, até a vista e um abraço a todos. Até a vista, pessoal.